Eu sou Adriana Gomes, advogada familiarista, e hoje eu venho novamente falar sobre a questão da alienação parental, né? Já foram feitos alguns vídeos onde nós falamos o que é alienação e agora nós começamos a falar sobre os formatos, né, de prática de alienação. Lembrando que a lei, ela não tem um rol taxativo, é um rol exemplificativo. E hoje eu quero falar com vocês sobre o exemplo, né, que a lei traz, que é muito, muito comum, que é o exemplo de mudança de domicílio injustificado, né? Então, como é que isso acontece? Muitas vezes o casal se separa, regulamenta a convivência, porque é uma coisa que na maioria das vezes o pai e a mãe eles querem regulamentar a convivência, né? Com quem vai ficar mais tempo, quem leva no colégio, quem traz, né? Nós temos que a guarda compartilhada é a regra, né? Mas o regime de convivência que é adotado para essa criança é muitíssimo importante, não é? Porque a convivência da criança, ela é regulamentada por lei, é um direito dela, a convivência com a família toda, não é? Não só com a mãe e com o pai, mas com o núcleo familiar materno, o núcleo familiar paterno. E aí, durante esse regime de convivência, é que se divide, não só isso, mas as obrigações, não é? Que os pais têm, né? Todo o genitor, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com a Constituição Federal, ele tem poder familiar, ele tem obrigações por essa criança, ele tem dever, né, com essa criança, dever de alimentar, o dever de cuidar, e isso inclui a realização das tarefas escolares, levar ao médico, a aquisição de roupas, né, de alimentos, de calçados, de brinquedos, de proporcionar lazer e outras questões inúmeras do direito das crianças, o direito da criança do adolescente, que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, pode ser procurado por vocês e lido, enfim. Quando nós temos uma situação de dissolução da conjugalidade, né, se dissolve o vínculo conjugal e tem ali entre o casal algum tipo de rusga, né, de briga, e eu quero lembrar aqui que no final de 2022 nós tivemos uma alteração do Código Civil, um artigo 1584, onde ficou escrito que cada vez que tivesse indício de violência familiar, ou seja, uma violência doméstica dentro da relação conjugal, a criança deveria ser observada, porque talvez a guarda compartilhada, ou seja, o convívio compartilhado, devesse ser observado de uma forma mais atenta e talvez não se aplicasse a guarda compartilhada. Isso foi uma verdadeira celeuma, todo mundo discutiu sobre isso, mas isso na prática trouxe que tipo de reflexo, né? Eu falo da minha clínica, né, o meu escritório de advocacia, que é um escritório, uma verdadeira clínica, onde as pessoas vêm e despejam as suas situações do dia a dia, né? Nós procuramos de forma artesanal receber esses problemas e direcionar da melhor forma para buscar a solução. Então, muitas vezes, a mulher, vou pegar de exemplo novamente a mulher que vive uma situação de violência doméstica, ela pode viver essa violência dentro do seio familiar sem que a criança veja, né? Muitas vezes é uma violência patrimonial, é uma violência emocional e muitas vezes a criança ela não está presente naquela situação de violência. Mas às vezes a criança ela verificou, ela viu a mãe sendo agredida fisicamente, né, agredida verbalmente, e isso impactou no emocional daquela criança. Então, de fato, a convivência desse pai agressor, né, com essa criança é complicada, ela deve ser observada para que não traga malefício para essa criança. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque nesse exemplo de mudança de domicílio, muitas vezes nós vemos uma mulher que não sofreu violência nenhuma, tá? O que aconteceu com ela foi uma ruptura conjugal decorrente de uma traição, né? O desenlace conjugal. O casal se separou porque não dava mais certo e ela ficou magoada, né? A mulher, a mãe magoada, muitas vezes ela esquece, né, o vínculo de parentalidade que essa criança precisa ter com esse pai. Ela precisa continuar convivendo com o pai dela, com os avós paternos, com a família paterna.
E aí o que ela faz? Ela muitas vezes ela faz um boletim de ocorrência que viveu uma situação de violência doméstica que não existiu. Às vezes ela nem faz, tá? Ela relata que ela está sendo violentada, que ela está sendo abusada, e ela fala para os familiares dela e vai embora para outra cidade. Às vezes ela mora em São Paulo, mas ela é de outras regiões do Brasil, do Nordeste, do Norte, enfim. E ela vai embora. Mas ela não fala isso para o pai. Ela simplesmente muda de domicílio e não avisa para o pai. Lá atrás, em 2002, nós já tínhamos regularizado essa questão de mudar de domicílio sem avisar para o pai. A mãe, ela não pode mudar de domicílio. O pai, ele não pode pegar essa criança. Tem até uma campanha que fala que filho não é mobília. Pegar essa criança, botar embaixo do braço, como se fosse um criado mudo, um mógico, um móvel da casa e sair. Não, ela não pode, mas ela faz. Então, esse é um exemplo de alienação parental. E é muito sério, porque muitas vezes, para essa cidade que ela vai, o pai não sabe para onde ela foi. Se ela foi para a praia, se ela foi para o campo, e ele fica meses sem ter acesso a essa criança, né? Muitas vezes, essa mãe, ela não está nem preocupada com a questão dos alimentos, ela esquece que a convivência da criança é um direito da criança, ela vai embora, né? Então, essa é uma situação que precisa ser muito bem observada, porque é um dos exemplos clássicos de alienação parental. Quando essa mãe, ela é melhor informada, ela é consciente, ou esse pai é melhor informado, porque ele pode ir para fora do país. Hoje, nós temos toda uma metodologia, né? Se ela for sair pelos meios legais, ela não vai conseguir, porque vai ter que ter o passaporte, vai ter que ter autorização, mas ela pode viajar de carro, né? Ela pode viajar de ônibus, ela pode viajar de barco, ela pode viajar de várias formas e levar essa criança ou para uma cidade do interior, que é próximo, mas é omitindo essa informação do pai. Então, quando esse pai identifica onde está, né? Quando esse pai que sofreu essa situação, esse exemplo de alienação parental, ele identifica, é todo um problema, porque aí ele vai ter que ir lá para aquele judiciário onde ela está instalada, e aí essa criança já não quer mais conviver com ele, porque já passou muito tempo, e aí ele não tem mais acesso, né? A família também não tem mais acesso. Então, para poder reconstruir esse laço de afeto, é uma celeuma, né? Então, quando eu falo sobre isso, eu falo como um alerta, né? Para que os pais respeitem o regime de convivência que foi adotado, que isso também pode acontecer quando já tem um regime de convivência adotado. Às vezes já está tudo certinho, olha, o pai tem tais dias, quando ele chega a criança não está mais lá. Às vezes está se discutindo um regime de guarda e de convivência, e a mãe faz um boletim de ocorrência de violência doméstica, mentiroso, insere lá no processo e diz, eu estou fugindo com medo disso ou daquilo. E não é verdade. Ou é verdade. Mas aí existe a justificativa, não é? Eu estou me ausentando dessa comarca, estou vivendo uma situação de violência. E o judiciário, obviamente, vai analisar e vai dar uma decisão adequada sobre isso. E a criança, muitas vezes, fica com a mãe, mas aí não pede a convivência com o pai por meios próprios. O judiciário, a própria lei de alienação parental, ela cria meios próprios para essa convivência, no caso de um pai tóxico, abusador, agressor, não é? Que são centros de visitação. O judiciário, ele tem esse formato. Por quê? Porque o direito de convivência não é do pai, não é da mãe. Eu tem direito de conviver com seu filho, mas o direito constitucional e fundamental é da criança. Então, essas questões precisam ser muito bem observadas, né? São muitos exemplos, né? Eu mesmo tive um caso, há um tempo atrás, em que a mãe, para mudar de comarca, ela disse que tinha arrumado um emprego muito melhor, que não era verdade, né? E aí ela fez uma série de relatos mentirosos, dizendo que ela que sustentava a criança sozinha. E aí acabou que no afã de ter que matricular a criança numa outra cidade, não é? Às pressas, o judiciário acabou dizendo, olha, não, pode ir. E a criança, uma vez indo ser matriculada em outra cidade, vai ficar afastada do pai, é uma outra cidade, o pai tem que pegar um avião para poder ir até lá. Então, esse tipo de conduta visa o afastamento, o alijamento dessa criança com o seio familiar materno ou com o seio familiar paterno. Nós precisamos estar muito atentos para todas essas condutas. Então, esse e todos esses exemplos que eu falei, e outros inúmeros, que talvez seja o seu caso, que não esteja sendo falado agora por mim, se encaixam nessa modalidade, a mudança de domicílio. Então, é importante procurar
um advogado especialista na área, para que você possa, então, se comunicar. Eu sempre falo, quando eu vou ao judiciário, que eu vou me comunicar. Então, o diálogo que é feito com o judiciário para relatar essa situação de forma assertiva, para que você não perca o vínculo de convivência com o seu filho. É isso.